Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer uma breve revisão sobre o método dos mínimos quadrados e mais precisamente sobre o método paramétrico. Então vai ser algo rápido, já que é uma revisão, é um conteúdo que vocês já viram ajustamento 1, já viram, já fizemos uma revisão ajustamento 2 e agora, como nós estamos retornando aí já faz algum tempo, né? A gente vai ver novamente. Bom, o ajustamento ele é um ramo da matemática que tem o objetivo de determinar uma solução única para problemas onde o número de observações, ou seja, o número de medidas, é redundante. Ou seja, só faz sentido eu fazer o ajustamento de observações se eu tiver observações redundantes, ou seja, observações a mais do que o necessário para resolver um determinado problema. E o sistema é inconsistente, bem como a gente tem o objetivo também de determinar a estimativa da precisão daquele parâmetro, daquela medida que nós ajustamos. Então, essa é a ideia do ajustamento de observações. Para isso, foi desenvolvido por Gauss-Legendre o método chamado método dos mínimos quadrados, que é o mais empregado na área de geodésia, na área das ciências cartográficas, de uma forma geral. E esse método, ele então emprega duas estruturas de modelo. Um modelo que nós chamamos de modelo matemático e o outro modelo que nós chamamos de modelo estocástico. O modelo matemático ele vai ser composto então por uma equação ou um conjunto de equações que representam ou definem uma condição do ajustamento. Então tem uma estrutura, um modelo que vai definir como que as observações ou os parâmetros se relacionam, né? Ou como as observações se relacionam entre si, porque pode ter determinado tipo de modelo matemático, como é o caso do método correlatos, onde não envolve parâmetros, apenas observações, né? Então ele vai mostrar como as observações ou observações e parâmetros, como se relacionam. E eu tenho um modelo estocástico que está relacionado às propriedades estatísticas das variáveis que estão envolvidas no ajustamento. Então, quando nós fazemos lá a matriz variância e covariância, as observações, nós estamos trabalhando com desvio padrão, nós estamos trabalhando com probabilidades de ocorrência de erro para aquelas medidas, para aquelas observações. Então, a matriz variância e covariância, a matriz peso, esses elementos estão relacionados às propriedades estocásticas dentro do ajustamento de observações. Bom, de uma forma simples, o princípio dos mínimos quadrados é o seguinte: nós temos lá um vetor dos resíduos, que nós consideramos como sendo resíduo quando eu tenho observações ajustadas menos medidas. Então, se eu pegar um conjunto de observações que foi ajustada, subtrair essas observações como foram medidas, eu tenho o que nós chamamos de resíduo. Bom, se eu isolar aqui essas observações ajustadas, que é o que a gente quer no final do ajustamento, eu vou precisar, então, ter um conjunto de observações, LB, mais um vetor dos resíduos, que quando eu somar esse vetor dos resíduos às observações, vai fazer uma correção a essas observações e eu tenho as observações ajustadas. Então, esse seria o objetivo do final do ajustamento. Bom, como existe redundância de observações, que é o princípio do ajustamento trabalhar com redundância de observações, existem infinitas possibilidades de estimativas para esse vetor V e, consequentemente, infinidade de alternativas para esse LA. Tá? Então,
mesmo que eu elimine os erros grosseiros, mesmo que eu trabalhe com os erros sistemáticos e sobre os efeitos aleatórios, esses efeitos aleatórios ainda façam com que, se eu pegar subconjuntos de medidas, né, do mesmo conjunto de dados e calcular essas observações ajustadas e os resíduos, vão dar valores diferentes, né? Isso que nós chamamos de flutuações probabilísticas. Então eu preciso de um critério adicional para que eu tenha uma solução única para esse conjunto de observações ajustadas. No caso dos mínimos quadrados, esse critério é dado pela soma dos quadrados dos resíduos. Então, se eu pegar lá, ó, somatório de I igual a 1 até n de VI ao quadrado, onde VI representa o resíduo para cada observação, as observações vinham de 1 até n. Se eu somar essas observações ao quadrado, ó, V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado, mais Vn ao quadrado, esse somatório deve ser mínimo. É o que nós chamamos de VTV mínimo. Tá? Porque se eu pegar um vetor dos resíduos transposto e multiplicar por ele mesmo, vai dar justamente esse somatório. Tá? Então a ideia é que esse é o critério dos mínimos quadrados, que esse VTV, somatório dos quadrados do resíduo, seja mínimo. Se as observações são ponderadas, ou seja, se eu tenho pesos diferentes para cada observação, eu passo a ter, então, cada resíduo ponderado, né, de acordo com a observação. Então, ó, P1 é o peso da primeira observação vezes o resíduo da primeira observação ao quadrado, mais peso da segunda observação vezes o resíduo da segunda observação ao quadrado e assim por diante. E aí eu passo, então, a ter um VTPV mínimo, tá? Inclusive é o nome do nosso grupo lá no WhatsApp, né? Que esse é o critério dos mínimos quadrados, que o somatório dos quadrados dos resíduos seja mínimo. Nesse caso, é o somatório dos quadrados dos resíduos ponderados, tá? Seja mínimo também. Bom, quando a gente tem observações diretas, que são aquelas observações que eu faço diretamente sobre uma medida, a gente tem algumas grandezas que nos dão ideia de como essas observações estão relacionadas estatisticamente. Então, eu tenho medidas que nós chamamos medidas de tendência central. Né? Então, o valor mais provável para um conjunto de medidas diretas, ele pode ser dado pela média dessas medidas. Né? Então, aqui, ó, o somatório de todas as observações dividido por n. A média me dá um indicativo do valor mais provável para essa medida. E indicativo de qualidade é dado pelo desvio padrão ou pelo desvio padrão da média. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de cada observação menos a média ao quadrado. Então, o somatório de cada observação menos a média ao quadrado dividido por n menos 1. Ou ainda, se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu posso ter a variância. Eu passo a ter a variância. Né? Então, são indicativos de qualidade. Quando as medidas são de precisão diferente uma das outras, aí eu tenho que também considerar o peso. Então, eu passo a ter que a média ponderada é um indicador do valor mais provável, né? E o indicador de qualidade é o desvio padrão ou a variância ponderado também. Tá? Isso aqui para medidas para grandezas diretas. Quando a gente vai para grandezas indiretas, ou seja, eu determinei uma distância, um ângulo para determinar uma coordenada. A coordenada é uma grandeza indireta. Tá? Ela não foi medida diretamente, mas ela veio de outras medidas diretas. Aí eu passo a ter, então, os métodos de ajustamento pelos mínimos quadrados. E aqui, então, eu fiz um resumo dos 3 métodos que nós costumamos trabalhar.
o método paramétrico, o método correlatos e o método combinado. Tá? O método paramétrico, ele vai ter um modelo matemático que envolve, olha, observações ajustadas em função de parâmetros ajustados. Então, o meu modelo matemático vai ter que ser dessa forma. Aqui tem um exemplo de modelo matemático para determinação de desníveis, ó, diferença de altitude. Então, por exemplo, um ΔH1, uma diferença de altitude 1, ela pode ser dada por HB, ou seja, a altitude do ponto B, menos a altitude do ponto A. O índice A aqui, ó, ajustado, significa que aqui vai ser ajustado no final do ajustamento e aqui também. Portanto, desse lado eu tenho observações que vão ser ajustadas, que são os desníveis, tá? Do lado esquerdo. E do lado direito, eu tenho parâmetros, que nesse caso eu estou querendo conhecer a altitude do ponto B, a altitude do ponto C e a altitude do ponto D. A altitude do ponto A é um valor conhecido, né? Então ele aqui é tratado como se fosse um valor constante. Portanto, eu tenho observações em função de parâmetros. Tá? No final, o que a gente quer, que são os parâmetros ajustados, eles vão ser dados por essa equação já conhecida de vocês, que é menos a inversa da n vezes a u, né? Que é A transposto P, A, tudo isso inverso, A transposto P vezes a L. E é claro que o ajustamento, além do valor ajustado, eu tenho a matriz variância e covariância desses parâmetros ajustados. No caso dos correlatos, ele envolve apenas observações. Então, eu vou ter lá equações de condição da forma FLA é igual a zero. Então, eu vou ter um conjunto de observações ajustadas que correlacionadas vão ter que ser igual a zero. Aqui um exemplo também, pensando na questão de diferença de nível, ó, eu tenho um circuito de nivelamento. Então, ΔH1 mais ΔH2 menos ΔH3 tem que dar zero. Então, estou impondo uma condição, uma equação de condição. Aqui uma outra equação de condição. Menos ΔH2 mais ΔH4 menos ΔH8 é igual a zero. Então, esses ΔHs são todos observações, tá? Que vão ser ajustadas no final do ajustamento, utilizando essa equação, que envolve alguns elementos que, dentro do método correlatos, a gente precisa calcular, que é vetor das observações, matriz peso, a matriz das derivadas em relação às observações, a matriz M e o vetor erro de fechamento, né? No método combinado, nós temos também equações de condição, que devem ser iguais a zero, só que envolve aqui parâmetros e observações. Então, o meu modelo matemático tem que ser dessa forma. Eu tenho que envolver parâmetros e observações. Aqui um exemplo de uma equação de distância. Ó. Então, a distância L1 ajustada vai ser menos raiz quadrada de ΔX ao quadrado, ΔY ao quadrado igual a zero. Tá? Então, desse lado eu tenho ó, L1, que é uma distância, que é uma observação. Eu tenho XU, YU, que são parâmetros. XA e YA são coordenadas do ponto A, que são conhecidos. São valores constantes. Então, envolveu observação, envolveu parâmetro. Tá? O mesmo vai acontecer com as demais equações. No final, eu vou ter parâmetros ajustados, a MVC dos parâmetros ajustados, observações ajustadas e a MVC das observações ajustadas também, no caso do método combinado. Tá? Então, esse seria o panorama dos métodos que nós temos para as observações indiretas. Como eu disse para vocês, inicialmente nós vamos fazer uma revisão nesse vídeo do método paramétrico, que eu diria que é o método mais simples e um dos mais aplicados para grande parte dos problemas de ajustamento na nossa área
de cartografia agrimensura, tá? Bom, como nós já falamos, o método paramétrico ele é um método de ajustamento de observações que envolve observações ajustadas e essas observações são dadas em um modelo matemático em função de parâmetros ajustados. Então, eu vou ter um vetor LA das observações ajustadas, que vai ser N por 1, onde N é o número de observações. Né? Então, esse vetor vai ter N linhas e apenas uma coluna, então é um vetor coluna. X ajustado é o vetor dos parâmetros, que vai ser da ordem N por U. Tá? Então, eu vou ter um conjunto de parâmetros. Desculpa, aqui não é N por U, não. Aqui é U por 1. Tá? U por 1. E vai ser dado em função de uma função que liga esses elementos. Tá? Uma função que relaciona esses parâmetros com essas observações. Tá? Bom, fiz esse fluxograma para facilitar um pouco o entendimento de todas as etapas envolvidas no método paramétrico. Né? Vocês se recordam aí mais ou menos dessas etapas, eu vou detalhar aqui para vocês um pouquinho do que ocorre. E aqui o legal desse fluxograma é que a gente tem uma visão geral de em que situações eu devo fazer tal mudança dentro do método. Tá? Então, a gente parte inicialmente das observações e parâmetros. Então, eu preciso saber, no meu problema, quantas observações eu tenho. Essas observações vão me permitir saber quantas equações eu vou ter. Porque aqui, para cada observação, eu tenho uma equação. Tá? Por isso que a gente chama equações de observação no método paramétrico. E quantos parâmetros eu tenho, quantas incógnitas eu preciso determinar. Tá? Como o ajustamento só faz sentido se eu tenho observações redundantes, então eu preciso saber se o número de observações é maior que o número de incógnitas. Então, se isso acontecer, beleza, eu prossigo o ajustamento. Se isso não acontecer, eu não consigo fazer o ajustamento. Tá? Então, o número de observações tem sempre que ser maior que o número de incógnitas para fazer sentido o ajustamento. Bom, então, se isso ocorrer, eu venho aqui para essa etapa que é a montagem do modelo estocástico, ou seja, da matriz peso, em função da matriz variância e covariância das observações. Bom, a matriz peso, então, como o próprio nome diz, ela vai atribuir peso para cada observação. Então, ela é uma matriz de ordem N por N, porque ela vai ser, em cada linha eu vou ter uma observação, em cada coluna uma observação, e aí eu vou correlacionando para ter a ideia do peso de cada observação. A matriz peso é dada por um sigma a priori, multiplicado pela inversa da matriz variância e covariância das observações. Esse sigma a priori é um valor que eu arbitro, que eu determino no início do ajustamento. Pode ser o valor 1, pode ser qualquer valor que, quando eu multiplicar por essa matriz, simplifique um pouco a matriz peso. Não importa o valor. A escolha do fator de variância a priori não tem impacto no resultado do ajustamento. Então, eu posso escolher qualquer valor. Ele vai servir, sim, para lá no final do ajustamento eu fazer o teste de qualidade e ver se o ajustamento passou ou não. Tá? Então, qualquer valor para esse sigma a priori. A MVC das observações, ela vai ser dada, então, em função da precisão de cada observação. Então,
ela vai ser também da ordem n por n. Na diagonal principal eu tenho as variâncias, ó. Variância da primeira observação, variância da segunda, variância da enésima observação. E fora da diagonal principal eu tenho as covariâncias, que é quanto uma observação está relacionada à outra. Então aqui variância da primeira observação com a segunda, da primeira com a terceira, da primeira com a enésima. E essa matriz ela tem a característica de ser simétrica. Por quê? Porque a variância da primeira observação com a segunda tem o mesmo valor da variância da segunda com a primeira. Só mudou a ordem, mas a correlação entre elas é a mesma. Tá? Então ela é uma matriz simétrica. Bom, então se eu pegar essa matriz, inverter e multiplicar com a matriz peso, e multiplicar com o sigma a priori, eu tenho a matriz peso. Tá? Peso vai ser, ó, na diagonal principal, o peso de cada uma das observações. E fora da diagonal, o peso correlacionado entre as observações. Né? Também é uma matriz simétrica. Tá? Porque o peso da observação 1 em relação a 2 é o mesmo da 2 em relação a 1. Então ela continua sendo uma matriz simétrica. Bom, algumas situações específicas ocorrem na montagem da matriz peso e são importantes da gente saber. Primeiro, se as observações são não correlacionadas, significa que não existe covariância entre elas aqui. Ó. Significa que a matriz variância e covariância ela é apenas uma matriz diagonal. Fora da diagonal principal, ela é toda nula. Então, consequentemente, a matriz peso também vai ser uma matriz diagonal. Ela só vai ter elementos na diagonal principal. Se as observações são não correlacionadas e de mesma precisão, o que vai acontecer aqui? Ó? Não correlacionadas, fora da diagonal eu tenho elementos nulos. De mesma precisão significa a precisão em cada elemento da diagonal principal também será a mesma. Tá? Então vamos supor aqui que eu tenha uma variância de 10 centímetros em cada observação. Então 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Quando eu multiplico isso aqui, quando eu inverto isso, então a inversa de uma matriz diagonal é simplesmente o inverso de cada elemento da diagonal. Então vai ficar 1 sobre 10 centímetros, 1 sobre 10 centímetros, 1 sobre 10 centímetros. Quando eu multiplico isso por um fator de variância a priori, e como eu falei, esse fator pode ser qualquer valor, inclusive 10 centímetros, eu posso adotar. Então 10 centímetros multiplicado por 1 sobre 10 centímetros, sobra quanto? 1. Então, por isso que a gente diz que se as observações são não correlacionadas e de mesma precisão, a matriz peso ela passa a ser simplesmente a matriz identidade. Os elementos da diagonal principal são todos unitários. 1, 1, 1, 1. E fora da diagonal são nulos. Tá? Bom, então, beleza. Estamos aqui, montamos a matriz peso. Aí eu venho para a montagem do modelo matemático. E nós já vimos que o modelo matemático ele tem que ser nessa forma, obedecendo essa formatação. De um lado, observações, do outro, parâmetros, né? Relacionados em função de uma equação, tá? Ou de uma função. Bom, e aí nós temos duas situações que vão impactar um pouco de como que nós vamos calcular esse ajustamento. Se esse modelo for linear, o que caracteriza um modelo linear? Olha, se eu tiver parâmetros, aqui desse lado direito, parâmetros, elevados ao quadrado, elevado a qualquer potência, ou um parâmetro multiplicado pelo outro, ou seno, cosseno, tangente, né, de algum parâmetro, isso caracteriza um modelo não linear.
Aí eu preciso proceder para esse lado esquerdo do fluxograma aqui, fazer um processo iterativo. Se não existe a situação, eu tenho um modelo linear, que facilita para a gente um pouco a solução, tá? Então, vamos lá. Tratando de um modelo linear, quando eu tenho um modelo linear, eu não preciso ter valor aproximado para os parâmetros. Esse vetor x0, que é da ordem u por 1, tá? Que é composto por parâmetros aproximados, são nulos. Porque eu só preciso ter parâmetros aproximados para fazer uma linearização em torno de um ponto na função. E aí entra no modelo não linear. Mas nesse caso, sendo um modelo linear, esse x0 é nulo. Consequentemente, o L0, que é dado por f de x0, ou seja, uma função de x0, ele também vai ser nulo. Tá? Então, x0 nulo, que é u por 1, L0, que é n por 1, e o vetor L, que é L0 menos LB, tá aqui, ó, L0 menos LB, ele, como o L0 é nulo, ele passa a ser simplesmente menos LB. Tá? Então aqui eu tenho já um elemento que eu preciso lá para o cálculo dos parâmetros, né, que é o vetor L. Então, ele vai ser n por 1. Passo, então, a montagem da matriz, nós chamamos de matriz dos coeficientes. Que, sendo um modelo linear, essa matriz A, ela é chamada matriz dos coeficientes. Se o modelo é não linear, ela vai ter um outro nome que eu vou falar depois, quando nós formos para a outra etapa, né? Para o outro lado do fluxograma. Matriz dos coeficientes. Por que matriz dos coeficientes? É como se eu pegasse aqui, ó, esse conjunto de equações, isolasse aqui um vetor com os parâmetros e multiplicasse por essa matriz. Então, ó, 4 vezes dá 4x mais 1y menos 7z é igual a 7, ó, essa primeira equação. Então, eu estou decompondo esse conjunto de funções, de equações, em uma matriz dos elementos que acompanham as incógnitas, um vetor das incógnitas e um vetor aqui independente. Tá? Então, por isso que a gente chama matriz dos coeficientes. São os coeficientes das incógnitas, tá? Os coeficientes que multiplicam as incógnitas. Nesse caso, as incógnitas são x, y, z. Ela é uma matriz n por u. Por que n por u? Porque ela vai ter n linhas referente às n equações e u colunas referente ao número de incógnitas que eu tenho. Então, se eu tenho 3 observações, 2 incógnitas, ela seria uma matriz 3 por 2, tá? E por diante. Bom, calculei a matriz A, passo para o cálculo das equações normais. O que são essas equações normais? Olha, as equações normais elas são compostas pela matriz N, que é da ordem U por U. É uma matriz quadrada, simétrica e não singular. Por que não singular? Porque essa matriz N, mais adiante no ajustamento, ela vai ter que ser invertida. E para que uma matriz possa ser invertida, ela tem que ser não singular. Então tem que recordar aí lá o conceito de singularidade de matriz. Ela tem que ter posto completo, ela não pode ter determinante nulo, tá? Então ela vai ser dada pela transposta da matriz A vezes a matriz peso vezes a A. Tá? Então vai dar uma matriz N quadrada, U por U, e simétrica. Em alguns casos de otimização computacional, quando a matriz N é muito grande, tem técnicas de cálculo numérico onde a gente só armazena a triangular superior, porque a triangular inferior é a mesma, né? Então você economiza espaço de armazenamento e esforço computacional. O vetor U, ele é da ordem U por 1. Ele vai ser um vetor coluna composto por U linhas, né?
número de linhas em função do número de parâmetros. Então, ele vai ser calculado pela transposta da A vezes a peso vezes a L. Tá? Me dá o vetor U. Bom, e aí prossigo o meu fluxo. Ó. Calculei as equações normais, venho para o cálculo dos parâmetros ajustados. Então, esse vetor dos parâmetros ajustados, como ele contém os parâmetros, ele vai ser da ordem U por 1. Tá? U por 1. Ele é dado pela inversa da n, ó, onde eu falei que a n tinha que ser invertida, é aqui, menos a inversa da n vezes o vetor U. Isso vai me dar os parâmetros ajustados. Tá? Dos parâmetros ajustados, eu calculo os resíduos, que é dado pela matriz de coeficientes, matriz A vezes os parâmetros ajustados mais a L. Calculo o fator de variância a posteriori, tá? Então, lá em cima nós determinamos o fator de variância a priori, aqui é o fator de variância a posteriori, tá? Inclusive aqui está errado, pessoal, não tem esse chapéuzinho aqui não, porque aqui é o a priori. Aqui que tem, que é o a posteriori. Então, ele vai ser dado pelo transposto do vetor dos resíduos vezes a peso vezes o vetor dos resíduos dividido por n menos u. Tá? Calculo o fator de variância posterior. Faço o teste aqui quadrado para ver se esse sigma posterior e o sigma priori são estatisticamente iguais. Se forem, significa que o ajustamento é aceito, né? Há um certo nível de significância. Sendo aceito, eu tenho esse sigma posteriori, que pode ser multiplicado pela inversa da n, para me dar a matriz de variância e covariância desses parâmetros que a gente estimou. Tá? Então, os parâmetros mais a estimativa de erro deles. E eu tenho também como calcular as observações ajustadas. Tá? Se a gente lembrar aqui, ó. Olha lá. LA é LB mais V. Como a gente tem LB e agora calculou V, simplesmente eu somo os resíduos com as observações, tenho as observações ajustadas. E a MVC das observações ajustadas é dada pelo sigma posteriori, vezes a vezes a inversa da n, vezes a transposta. Tá? Então, esse seria o fluxo que nós faríamos em um modelo linear. Sendo um modelo não linear, aí nós temos um pouco mais de trabalho, porque eu preciso linearizar esse modelo. A linearização é feita por séries, série de Taylor. Então, para a linearização, eu preciso de um valor aproximado dos parâmetros. Quanto mais próximo esse valor aproximado for dos parâmetros que efetivamente vão ser ajustados no final, né, vamos dizer que o seu resultado, seu valor verdadeiro lá no final, mais rápido eu consigo a linearização e menos iterações eu preciso fazer nesse processo. Tá? Esse valor aproximado pode ser qualquer valor, não tem uma forma específica de determinar o valor aproximado. Vai depender da geometria do problema. Né? Então, por exemplo, se eu quero determinar um ponto em função de que esteja numa reta, eu posso usar uma equação aproximada da reta e determinar o valor aproximado desse ponto. Se ele estiver na intersecção de duas retas, eu calculo aproximadamente pela intersecção de retas. Não tem uma forma aproximada, uma forma engessada, uma maneira de determinar esse valor aproximado específica, tá? É um valor aproximado qualquer. Bom, então eu preciso desse vetor x0. Então, na primeira etapa do ajustamento, eu vou ter um valor que eu vou estabelecer arbitrariamente, que é o x0. Esse valor ele vai ser usado para eu calcular o L0, tá? Nessa primeira iteração. Então, esse izinho aqui, ó, subscrito, significa a iteração que eu estou fazendo. Então, entrei aqui no I0, tá? Ainda não realizei nenhuma iteração. Então, L0
na interação zero, vai ser função de x0. Então, eu vou pegar esse valor aproximado, x0, substituir nas equações de observação e ver os valores que vão ser calculados lá. Então, eu vou ter um valor para esse L. Tá? Então, seria o equivalente de eu pegar aqui, ó. Vamos supor que isso aqui fosse o modelo não linear. Não é o caso, que é o modelo linear. Né? Os meus parâmetros são aqui, ó, H de B, H de C e H de D. Então, seria, eu adoto um valor aproximado para o H de B, para o H de C, para o H de D e substituo nessas equações. Aí eu vou ter o valor que vai ser o valor do meu L0. Bom, então é função de x0. Percebam o seguinte, esse x0, no final dessa etapa, ele vai ser atualizado. Então, eu vou ter que voltar aqui e eu vou ter um novo x0, vou calcular um novo L. Então, esses valores, algumas grandezas aqui, vão ser recalculadas a cada etapa do ajustamento. Então, x0. Aí calculei o L0. O L é L0 menos LB. O LB é constante, já tinha lá do início do ajustamento. O L0 eu calculei aqui. Faço a diferença, tenho um vetor L nessa I0. Bom, agora eu tenho aqui a matriz dos coeficientes, a matriz das derivadas parciais, desculpa. Agora, ao invés de eu ter uma matriz de coeficientes, eu tenho uma matriz que nós chamamos matriz das derivadas parciais ou matriz design, ou ainda matriz jacobiana. O que essa matriz é? Ela vai ser, cada elemento dela vai ser dado pela derivada de cada função em relação aos seus parâmetros. E quando eu faço a derivada e aplico o vetor x0 naquela derivada, tá? Deixa eu ver se eu não coloquei a matriz de coeficientes aqui. Opa. Acabei não colocando a estrutura da matriz, tá? Mas é... Então, por exemplo, o elemento A11 vai ser a derivada da primeira função em relação ao primeiro parâmetro. O elemento A12, primeira linha, segunda coluna, derivada da primeira função em relação ao segundo parâmetro. E assim por diante. Então, cada linha dessa matriz A representa uma função, né? E cada coluna um parâmetro. E aí eu aplico o valor do x0 nessa etapa para calcular a matriz A. Tá? Equações normais. Então, ó, a matriz N vai ser a transposta da A vezes a peso vezes a A. Por que a peso, aqui, ó, ela não tem o izinho em cima? O mesmo ocorre com o LB. Porque ela não vai ser atualizada a cada iteração. A peso é única. Né? Peso das observações. As observações também não mudam. Estão lá. O que vão mudar são esses elementos. A L, a A, a N, a U, o vetor dos parâmetros, que vão sendo atualizados à medida que eu vou fazendo iterações. Tá? Vetor U. A transposto vezes a P vezes a L. E aí eu tenho condições de calcular o vetor x. O que é esse vetor x aqui? Vocês viram que aqui não apareceu. Ó. Porque esse vetor x, ele é o vetor das correções aos parâmetros. Porque eu não tenho um parâmetro aproximado aqui. Quando eu faço esses cálculos, eu tenho condições de calcular uma correção àquele parâmetro aproximado, para tentar chegar no valor final. Né? Esse vetor de correções ele vai ser menos n menos u vezes u. Tá? Então, ó, os parâmetros ajustados nessa etapa vão ser os parâmetros aproximados mais esse vetor das correções. Então, à medida que eu vou realizando as iterações, o que tende a acontecer com esse vetor das correções? Tende a se anular. Por quê? Se eu adotei um valor aproximado
e aí a correção é praticamente nula, significa que aquele valor aproximado já chegou no valor que eu queria, né? Já convergiu o ciclo, né, de iterações. Bom, e aí eu tenho que estabelecer um critério. Olha, se esse x, essas correções, for menor que um limiar, o que é esse limiar? Ah, por exemplo, eu quero que sejam feitas iterações até que essas correções aos parâmetros sejam da ordem de 10 a menos 5. Né? Ou seja, 0,000001. Né? Então, é um critério. Se esse x for maior que esse limiar, eu continuo fazendo iterações, tá? Até que ele diminua, que a tendência é ele ir reduzindo. Se ele for menor, significa que já convergiu, eu posso partir para o final do ajustamento. Tá? Então, se esse x for menor do que o limiar, né, significa que ele for maior do que o limiar, significa que ele não convergiu, né? Esse x0, o novo x0 que eu vou usar aqui, passa a ser esse xa. Tá? E eu venho e vou recalcular todos esses elementos, só que agora esse x0 aqui não é mais esse, ó. É o que veio daqui. Então ele vai atualizando, atualiza o L0, atualiza o L, atualiza a A, N, a U, o X e o XA. Checo novamente a condição. Não foi satisfeita? Continuo fazendo as iterações, até que satisfaça isso. Tá? Satisfez, o XA passa a ser então o X ajustado, e aí eu faço os cálculos dos outros elementos que nós já vimos. Né? Calculo o valor dos resíduos usando a última A que ele usou aqui, ó, né? Da última iteração que foi feita, o XA da última iteração, o L da última iteração. Né? O sigma posteriori vai usar esse resíduo e o MVC de X ajustado e MVC de LA vai usar a N, também da última iteração, e a A da última iteração. Tá? Então, esse seria o ciclo completo do método paramétrico. Tá? Então, aí nós fizemos uma revisão desse método, tá? Que é bastante simples. Espero aí que vocês tenham entendido. Resgatem um pouco lá do material de ajustamento 1. Resgatem um pouco do que nós vimos também no início, antes dessa pandemia. E eu deixei aí alguns exemplos em vídeo para vocês acompanharem e implementarem, tá? Esse exemplo 2 é um exemplo bastante simples, envolve o cálculo da equação da reta. E esse exemplo 3, que já é um exemplo um pouco mais trabalhoso, que envolve então uma uma trilhateração geodésica. E aí tem um modelo não linear envolvido, né? Então, eu coloquei lá a resolução, coloquei a implementação, lembrando alguns conceitos do Octave, né, que é importante que vocês trabalhem com o Octave, ou com MATLAB, ou Scilab, ou qualquer software que vocês queiram utilizar. Né? Eu vou dar um suporte maior para quem estiver trabalhando aí com o Octave, que é o que eu escolhi para a disciplina, mas pode trabalhar. Se tiver facilidade de trabalhar com outro software, fiquem à vontade. Bom, pessoal, depois nós tiramos as dúvidas, utilizem o vídeo, assistam novamente, anotem as dúvidas, que aí a gente nos encontros síncronos vai trabalhar com essas dúvidas, tá? É importante ter todo esse método paramétrico na cabeça, porque nós vamos trabalhar no próximo tópico, que é injunções, em modificações desse modelo. É preciso que vocês conheçam bem o modelo, conheçam bem o método.
Obrigado e até a próxima.